Eu convido você a ficar de pé, por favor. Você que está aí online, abra a Bíblia Sagrada no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo de número 13 ao 15. Colossenses capítulo 2, versículo 13 ao 15. Esta carta que fala da proeminência de Cristo, da excelência de Cristo, da grandiosidade de Cristo Jesus. Colossenses capítulo 2, versículo 13 ao 15. Quem achou, diga amém. Colossenses 2, 13 e 15 diz assim: a palavra do nosso Deus, pela boca do apóstolo Paulo, aos irmãos da cidade de Colosso, e que serve para todas as igrejas, que serviu para as igrejas do século I e que serve para as igrejas de todos os séculos que Deus permitirá. Está escrito assim: e a vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, ou perdoando todas as nossas ofensas, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo-a inteiramente, encravando na cruz. Encravando o escrito na cruz, para você entender melhor. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, ou à vergonha, ou à ignomínia, triunfando deles na cruz. 1 Coríntios 1,18, 1 Coríntios 1,18, esse célebre versículo poderoso e maravilhoso que Paulo disse para a cidade de Corinto, para os irmãos da cidade de Corinto. 1 Coríntios 1,18 diz: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Em Colossenses, o apóstolo Paulo fala encravando o escrito de dívida na cruz. Em 2,15 diz na cruz. Em 1 Coríntios diz da cruz. Na cruz e da cruz. Erga suas mãos para os céus e ore. Pai querido, eu te peço a graça para transmitir esta palavra que já colocaste em meu coração. Meu coração está cheio da cruz do teu filho Jesus. Está cheio da mensagem da cruz. E eu quero com muita alegria, ó Pai, e humildade, pedir a unção do teu Espírito Santo para ministrar esta palavra que é poderosa para fazer maravilhas entre nós e nosso interior, nesta ceia maravilhosa, para a tua glória. Me ajude, em nome de Jesus. Diga amém. Irmãos, podem sentar, meus irmãos? Fique atento reverentemente à palavra do nosso Deus. Nesta hora, se aquiete, se acomode e deixe sua mente somente aqui. No nome do Senhor Jesus Cristo, que nada disperse a sua mente, que sua mente não devague, fique só aqui. No nome do Senhor Jesus, debaixo desta mensagem.
Meus irmãos, o título dessa mensagem eu coloquei a eficácia da cruz. Diga comigo assim, a eficácia da cruz. Meus irmãos, a cruz de Cristo foi e é eficaz. A cruz de Cristo foi e continua sendo eficaz. Até mesmo porque esta cruz de Cristo foi determinada por Deus, foi providenciada por Deus, foi um projeto de Deus, não foi um acidente na história, não foi algo que aconteceu a esmo, não, a cruz de Cristo foi determinada por Deus, é um projeto de Deus. Depois da queda do homem, Deus estabeleceu a morte do seu filho na cruz. É bem verdade que Deus, na sua onisciência, já disse pela boca de Pedro, que ele morreu antes da fundação do mundo. É lógico que Deus, que sabia de tudo antes da fundação do mundo, Pedro disse que o cordeiro já estava na mente de Deus, a providência da cruz estava na mente de Deus antes que o mundo existisse. Irmãos, a cruz de Cristo foi e é e continuará sendo eficaz. Mas é preciso entender o que é eficaz. Eficaz, segundo o Google, o língua de Oxford, ou linguagem de Oxford, o Google traz a informação dessa linguagem de Oxford. Ele diz que eficácia significa virtude ou poder de produzir determinado efeito. Eficácia é virtude ou poder que produz determinado efeito. Então a cruz de Cristo, ela é cheia de virtude. A cruz de Cristo, ela é cheia de poder que pode produzir um efeito tremendo no reino espiritual em nosso interior. Meus irmãos, nos textos lidos, o apóstolo Paulo apresenta ou destaca a eficácia, o poder da cruz de Cristo. É preciso frisar a cruz de Cristo, porque houve muitas crucificações antes de Jesus e houveram também outras crucificações após Jesus. Aliás, os romanos aprenderam dos cartagineses a crucificação. A crucificação é algo que existia já em Cartago, diz Dr. John McDowell. Ele diz que os romanos aprenderam a crucificação com os de Cartago, ou os cartagineses. É algo bem antigo. Então, antes de Roma praticar a pior crueldade com o ser humano, pois diz o próprio escritor John McDowell, que era a mais ignomínia, a mais vergonhosa morte humana, era a morte de cruz. Assombrava até mesmo os romanos, assombrava os judeus. Por isso, meus irmãos, que nós temos que dizer a eficácia do poder da cruz de Cristo. Bem, ao lado de Jesus tinha uma à direita crucificado, outra à esquerda crucificado, mas aquelas cruzes, aqueles sacrifícios não tinham nenhuma eficácia, não tinha nenhum poder. Era só para matar um pecador. Mas aquele que estava no meio, a cruz daquele que estava no meio, ela tem eficácia, tem poder, tem virtude para produzir um efeito estrondoso em todas as nações. É tão eficaz que é capaz, a cruz de Cristo é capaz de salvar todas as pessoas do mundo inteiro. É capaz. Não é que vai salvar, mas é suficientemente capaz de salvar o mundo inteiro. O tema central desses versículos, meus irmãos, é a cruz de Cristo. Jesus é totalmente eficaz.
é preciso dizer que é preciso usar esse advérbio totalmente eficaz. Não é só eficaz, é totalmente eficaz. E diz os bons teólogos que usa a expressão a suficiência da cruz de Cristo. A cruz de Cristo, obrigado filho, é suficientemente poderosa. A cruz de Cristo não precisa de nenhuma bengala. A cruz de Cristo não precisa de nenhum penitência. Não precisa de nenhum auxílio. A cruz de Cristo é suficientemente capaz. Meus irmãos, cabe uma pergunta para seguir a pregação. Em que a cruz de Cristo é totalmente eficaz? Baseado nos versículos que lemos, em que a cruz de Cristo é totalmente eficaz. Primeira coisa, meus irmãos, baseado nos versículos que nós lemos, a primeira coisa que torna a cruz de Cristo, em que a cruz de Cristo é totalmente eficaz, a primeira coisa é no cancelamento do escrito de dívida espiritual e perdão de todas as ofensas que herdamos em Adão. Eu vou repetir. Em que a cruz de Cristo é totalmente eficaz, de acordo com os versículos que lemos, ela é totalmente eficaz no cancelamento do escrito de dívida. Palavra que saiu da boca de Carlos antes dela aí na oração. Parece que o Espírito Santo revelou. É uma coisa muito linda, né? Ele falou exatamente a parte da pregação. No cancelamento do escrito de dívida espiritual e perdão de todas as ofensas que herdamos em Adão. Meus irmãos, olhem, essa expressão é escrito de dívida. Primeiramente, nós temos que entender que nós nascemos com uma dívida muito grande para com Deus. Todos os seres humanos nascem com essa dívida. Não tem como escapar dessa dívida. Não tem nenhum ser humano que possa dizer: eu nasci sem nenhuma dívida, ou eu não tenho nenhum pecado. Só Jesus Cristo, Filho de Deus, é que pode dizer isso. O único homem que não tem nenhuma dívida espiritual para com Deus é Jesus. Todo ser humano tem. Porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Ele é sem pecado. Meus irmãos, a Bíblia Vida Nova diz que esse escrito de dívida era um contrato de obrigação de guardar a lei. E aqui eu faço um grifo meu. É um contrato de obrigação de guardar a lei com perfeição. Esse escrito de dívida, cara, era o contrato de obrigação de guardar a lei sem errar em nada, em ser perfeito em tudo. Eu pergunto, alguém foi capaz de cumprir a lei em tudo? Abraão, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, José, Paulo. Quem cumpriu a lei com perfeição? Ninguém. É um contrato de obrigação de guardar a lei com perfeição, junto com a penalidade prometida contra aqueles em falta. É por isso que Paulo fala mesmo lá em Gálatas 3,13. Ele nos libertou da maldição da lei. A lei não é maldita, mas quando a lei diz assim: vocês estão obrigados a me cumprir com perfeição. Se errar em qualquer coisa, eu condeno vocês. Então a lei condenou todos, porque todos são pecadores. E quando a lei,
na velha aliança diz isso, está debaixo de uma maldição, porque ninguém é capaz de cumprir a lei com perfeição. Paulo diz que em Romanos, ele fala em outras cartas que pela lei ninguém será absolvido, ninguém será justificado. Paulo está dizendo que a cruz de Cristo cancelou esse contrato de obrigação, esse escrito de dívida, porque Jesus cumpriu a lei por nós e nos libertou da maldição e nos salvou por sua graça. Meus irmãos, em Mateus 18, 23 a 35, Jesus ele conta uma parábola que nos ensina que tínhamos uma dívida para com Deus impagável. Aquela parábola de Mateus, que chama-se do servo, não é? Sem misericórdia, diz que aquele servo devia 10.000 denários. E o pastor Hernando Dias Lopes calcula muito bem, eu vou reduzir, é muito cálculo que ele faz, mas é mais ou menos assim. Ele diz que essa dívida que aquele homem tinha, ele precisava trabalhar 150.000 anos para pagar. Você conhece alguém capaz de viver 150.000 anos? Metusalém viveu 969. Nem 1000 foi. Aliás, nem 970 anos foi. Porque 10.000 denários, diz o pastor Hernando Dias Lopes, que era 13 anos de imposto de toda a nação judaica. 13 anos. E dava o total de 150.000 anos. Alguém tentou calcular isso em real e disse que valia, essa dívida calcula-se, chutando aí, arriscando, 600 milhões de reais para aquela época. Se 600 milhões de reais é muito hoje, para aquela época, valia quanto? Era 150.000 anos de trabalho. O que Jesus quer dizer? Você, ou aquele homem que simboliza todos nós, naquela parábola, tem uma dívida para com Deus impagável. Ninguém tinha condição de pagar essa dívida. É o que Jesus quer dizer. Aquele homem daquela parábola. Você, que representa todos nós, tínhamos uma dívida que ninguém podia pagar. Não tinha jeito para pagar. Mas a cruz de Cristo cancelou essa dívida. Diga aleluia, meus irmãos. A cruz de Cristo cancelou essa dívida que Adão produziu para nós. Irmãos, a cruz de Cristo Jesus, ela foi eficaz e é eficaz para pagar a nossa dívida. E não somente isso, meus irmãos, mas foi eficaz para perdoar os nossos pecados, nossas ofensas e os nossos delitos. Não só pagou a nossa dívida, mas perdoou nossos pecados. Alguém já disse, um pensamento anônimo do livro de John Blanchard, Pérolas para a Vida, diz assim: a cruz é o preço do meu perdão. Nós não fomos perdoados de graça. Nós fomos perdoados pela graça, mas não de graça. Custou a vida do Filho de Deus. Essa dívida, Carlos, impagável, foi cancelada não de graça, mas foi pela graça. Porque o preço do cancelamento dessa dívida impagável foi pago por Jesus. Mas foi pago não de graça, foi pago pela graça. Porque nós não merecíamos, mas custou a vida do Filho de Deus. Irmãos, custou a vida do Filho de Deus. E eu perguntei aqui, porque eu preciso dizer isso para aqueles que estão nos ouvindo, que ainda não fizeram aliança com Jesus.
o cancelamento da dívida foi extinta. O perdão foi concedido. Mas eu pergunto, o que fazer? Ora, Pedro responde. Atos 3,19 e Atos 12,38, Pedro 3,19 diz que arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Para que essa dívida seja cancelada e o pecado seja perdoado, é preciso se arrepender dos pecados. Não é só o fato de Cristo morrer na cruz que agora alguém vai dizer assim, a minha dívida foi cancelada, os meus pecados foram perdoados. Não, é preciso se arrepender. Pedro fala assim, arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Os pecados só são cancelados se a pessoa se arrepender. Sem arrependimento, não tem cancelamento de pecado. Hoje, algumas pessoas aí estão pregando o evangelho sem arrependimento. O evangelho de vem e fica como estás. Você é assim, Jesus te ama. I love Jesus. Não. Para que os pecados sejam, para que essa dívida seja cancelada, os pecados sejam perdoados, é preciso se arrepender. É tão claro isso na Bíblia Sagrada. Segunda coisa, meus irmãos, em que a cruz de Cristo é totalmente eficaz? A cruz de Cristo é totalmente eficaz no triunfo contra os poderes do mal. A cruz de Cristo, ela é totalmente eficaz contra os poderes do mal, contra Satanás e seus demônios. Colossenses 2,15 está dizendo, meus irmãos, o quê? Está dizendo que tendo despojado os principados e as potestades. O que são principados e potestades? São governos espirituais satânicos, cujo líder principal é Satanás e os seus demônios. Está dizendo que a cruz ela é eficaz para triunfar contra todos os poderes do mal, contra Satanás e contra os seus demônios. Quando diz principados e potestades, inclui Satanás e os seus demônios. Paulo declara que a cruz de Cristo, o Cristo na cruz, triunfou contra esses poderes satânicos. Diga glória a Deus. Triunfou contra os poderes satânicos. E os demônios sabem muito bem disso, meus irmãos. Porque quando Jesus chegou em Gadara, disse que uma legião se ajoelhou e disse assim, tu vem nos perturbar antes do tempo? Satanás sabe, os demônios também sabem, que Cristo triunfou deles na cruz. Irmão, Deus é tão espetacular, Marlon, que foi na fraqueza, Jesus dilacerado, que destronou Satanás e os demônios. É uma coisa incrível, cara. Jesus todo despedaçado na cruz, desfigurado na cruz, estava acabando com o poder de Satanás e os demônios. Na sua fraqueza, ele venceu Satanás e os demônios. Na cruz. A fraqueza, entre aspas, a fraqueza de Cristo tirou a força do diabo e dos demônios. Escreva isso aí, queridos. Entre aspas, a fraqueza de Cristo tirou a força do diabo e os demônios. Meus irmãos, eu sei que a linguagem de hoje eu não concordo muito, tem parte que ela foge, mas nessa parte ela revela de maneira mais clara o que Paulo está tratando aqui, que tinha um contexto de vencer os inimigos. Olhe, não tem parte que essa Bíblia NTLH, nova tradução linguagem de hoje, ela foge, mas aqui ela é clara e mais explicativa. Olha o que ela diz: e foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Essa parte que é muito linda, mais ainda.
linda e explicativa. Todo versículo é lindo, mas aqui é mais explicativo. Olha o que diz. Ele, Jesus, humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. A versão tradicional diz, e deles triunfou na cruz, né? Tendo despojado os principados e potestades, os expôs à vergonha, à ignomínia, e deles triunfou na cruz. Aqui ele traz um detalhe da cultura, diz assim, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Quando um rei, naquele contexto, Paulo estava na cabeça, a questão que havia naquela cultura, que quando um rei vencia os inimigos, ele colocava correntes amarradas nos seus pescoços e saía no meio da praça pública, expondo os seus oponentes vergonhosamente amarrado com correntes pelos seus pescoços, e o vencedor colocava o pé sobre a cabeça deles e num desfile de vitória contra os seus inimigos. Então, Paulo está dizendo que Jesus pegou Satanás e dominou, tirou o seu poder, tirou o poder dos demônios e os envergonhou publicamente na cruz, desfilando a sua vitória. Isso tudo no reino espiritual. Isso tudo no reino espiritual. Jesus estava desfilando, humilhando os seus adversários no seu desfile de vitória. Glória a Deus, meus irmãos. Dei glória mesmo. E por isso que eu digo, meus irmãos, a cruz de Cristo destronou os poderes satânicos. Irmãos, estes poderes satânicos não têm poder sobre nós. Escute, esses poderes satânicos não têm poder sobre nós. Antes da cruz de Cristo, Jesus já nos deu autoridade. Quem lembra disso? Jesus deu para os discípulos, eu vos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e dano algum vos acontecerá. Jesus já dá autoridade, meus irmãos, para os discípulos antes da cruz, já dá autoridade contra Satanás e seus demônios. E depois da cruz que a vitória foi terrivelmente gloriosa. Irmãos, João diz assim, nós somos de Deus. Eu quero dizer mais uma coisa aqui. Estamos debaixo da eficácia da cruz de Cristo. Todo aquele que nasceu de novo está debaixo da eficácia da cruz de Cristo. João 5,18 está escrito assim: o maligno não nos toca. Carlos gosta muito desse versículo. Ô irmão, esse versículo é maravilhoso. Diz assim: o maligno não nos toca. No original grego, vai mais fundo, diz que o maligno não nos fere. Você acha que o diabo feriu Jó passando por cima da ordem de Deus? Não. Jó no Velho Testamento. Jó profetizou o Redentor que viria. Lembra que ele disse? Eis que o meu Redentor. Jó já está falando não só de Deus para curar as suas enfermidades, mas Jó já está profetizando Jesus Cristo que nos cura da enfermidade chamada pecado. Jó já está profetizando que Deus iria levantar Jesus. Mesmo assim, para o inimigo tocar em Jó, teve que dizer assim, Deus falou assim, eu permito. Na nova aliança, João disse, o maligno não nos fere. Eu já vi um irmão dizendo assim, pastor, estava assim, e o diabo veio e colocou uma doença no meu pé, e botou uma doença nas minhas costas. Irmão, isso é heresia, desconhecimento bíblico. Diga mais então. Se você disse, diga mais não. Peça perdão. O maligno não nos fere. Ele não tem poder de tocar na gente. Ele coloca ciladas para nós cairmos no pecado.
Se ele pudesse, nos triturava como um trigo. Ele não pediu para triturar Pedro? Ele conseguiu? Pedro fala assim, o diabo está rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Mas ele não pode lhe tragar. É só um alerta de vigilância. O diabo não tem poder de ferir você, nem tocar em você. Só em Jó ele permitiu uma única vez. Se você andar nas páginas da Bíblia Sagrada, nem no Velho Testamento mais isso aconteceu. Diga assim, foi uma única para ficar a lição para sempre. Nas páginas da Bíblia Sagrada, mesmo no Velho Testamento você não vê mais isso. E no Novo é que você não vê isso. E depois da cruz é que você não vê isso. Meus irmãos, eu quero dizer a terceira coisa para nós cearmos. Em que a cruz de Cristo é totalmente eficaz? A cruz de Cristo é totalmente eficaz para a salvação de nossas almas. Não precisa de nada. Só a cruz de Cristo nos salva. Não precisa de penitência. Não precisa de Ave Maria. E nem precisa nem adianta. Não são as nossas obras que produzem a salvação. A salvação é fruto exclusivamente da cruz. E a cruz é suficiente. A cruz não precisa de bengala. A cruz é suficiente para nos salvar. Aleluia. Paulo disse, a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Irmãos, não se espante. O mundo vai nos achar loucos. Mas Paulo diz que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A cruz é suficiente, a cruz é eficaz para nos salvar. Paulo disse que os judeus pedem saber, os gregos buscam sabedoria e os judeus pedem um sinal. Paulo disse, e eu prego Cristo crucificado, que é escândalo para os gregos, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. E eu prego Cristo crucificado. A cruz é eficaz para nos salvar da condenação que o pecado nos trouxe em Adão. O que o pecado trouxe a toda a humanidade. O que em Adão, vou ler melhor, a cruz é eficaz para nos salvar da condenação que o pecado de Adão trouxe à humanidade inteira. Pela ofensa de um homem só, no jardim, a condenação veio sobre nós. Assim como pela obediência de Jesus, a salvação veio sobre os que creem de verdade na eficácia da sua cruz. A cruz causou a nossa salvação. A cruz causou a nossa salvação. A cruz, irmãos, é a fonte da nossa salvação. Há um ranço justificativo desde Adão. No jardim, eles pegaram e colocaram folhas para se cobrir, não foi? Sabe o que é aquilo? Obras humanas autojustificativa para a salvação. As religiões do mundo inteiro sempre quer achar um meio de justificar a sua salvação por uma obra humana. O catolicismo romano é campeão no Brasil disso. Mas a fonte da nossa salvação é a cruz. Deus disse, vou dizer com as minhas palavras, parafrasear. Deus disse, tira essas folhas, matou o animal e cobriu com
e cobriu Adão e a sua esposa. O que é aquilo? Deus está dizendo assim, não adianta essas folhas de vocês, essas obras, essa justificativa de vocês, não dá para cobrir a miséria do pecado que vocês fizeram. Só o meu filho que vai morrer vai cobrir vocês. E todo aquele que crê. Deus aí está dizendo isso no Jardim do Éden. Tire essa sua justificativa, essas folhas não valem de nada. Suas obras, essa folhinha que você botou na minha frente vai tampar a gravidade do pecado. Como diz o Rubens Amorese, o pecado tem peso cósmico, essas folhas não vão resolver. Tire, eu vou preparar para vocês um cordeiro que é capaz de salvar vocês. A causa da nossa salvação é a cruz de Cristo. Diga para o seu irmão assim, nunca confie em você mesmo. Nunca confie em suas obras. Porque o profeta Isaías diz que as nossas obras são como trapos de imundícia. Eu já expliquei o que é isso aqui. As nossas justiças não passam de trapos de imundícia, não passam de panos podres. É isso que Deus disse. Por isso que nós temos que dizer com bem bom e alto som que a fonte da nossa salvação é a cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. O livro famosíssimo, e agora eu concluo, o livro famosíssimo de John Stott, que já está no paraíso já faz um tempo, que tem um título, A Cruz de Cristo. Lá no ponto